agora o que são esquemas de segundo domínio. Né? Esquemas de segundo domínio têm a ver com a necessidade, autonomia e desempenho não supridas, ou seja, a criança não teve de seus cuidadores a estimulação do desenvolvimento da sua própria competência em termos de autonomia. O que significa isso, Fernando? Significa a criança, a partir do primeiro momento, onde ela tem uma base segura e estável e uma mãe ou pai ou cuidador internalizado como figura de afeto, ela começa a se sentir segura para explorar o mundo, né? E pais que têm dificuldade em deixar a criança explorar o mundo vão trazer esquemas relacionados a esse domínio. A criança vai desenvolver esquemas relacionados a esse domínio, né? Então você pode perceber que uma criança pequena, quando ela está numa pracinha, numa praça brincando, ela vai se distanciando da mãe, a passo que se sente mais segura, mas ao ponto que daqui a pouco ela vira para trás, olha para a mãe para conferir se a mãe está ali. A mãe faz um sinal de ok e ela vira as costas e segue indo mais adiante, mais além, explorando esse mundo. Ela precisa saber que tem uma base segura de proteção ali. Se ela precisar, ela se sente confiante para explorar esse universo, esse mundo, né? Então, daqui a pouco a criança quer dormir na casa do coleguinha e os cuidadores dizem: não, filho, não vai, fica aqui, porque acham que a criança pode se sentir mal, se sentir triste, sei lá eu o que, se sentir ansiosa, porque normalmente até são pais ansiosos, e aí a criança não pode se explorar. Ou daqui a pouco uma viagem de colégio, a criança não pode ir. Ou daqui a pouco brincar de bicicleta na rua, a criança não pode ir porque é perigoso. Então vai começando a minar a capacidade da criança e a criança começa a criar construtos na sua cabeça como se fosse assim: nossa, eu sou alguém vulnerável, né? Porque e o mundo é um lugar perigoso. Minha mãe não deixa eu fazer as coisas e é por alguma razão, porque tem um perigo iminente nesse mundo aí. E eu não sou capaz de lidar com isso. Então essa é a mensagem que a criança começa a internalizar quando essa necessidade não é suprida. E principalmente a ideia de que errar é ok, se experimentar e se frustrar é ok. É quase a síndrome da criança não frustrada, né? O pai ou a mãe que não quer que a criança chore ou se sinta mal por não ter conseguido. Isso é um dos maiores aprendizados que a gente vai ter na vida. Que a gente pode tentar conseguir algo, vou lá, participo do campeonato de judô e sou eliminado na primeira rodada. Ok? Isso vai me trazer um grande aprendizado de que ok tentar, ok ter participado, de que eu consigo tolerar aquela frustração, né? Então, mais ou menos essa ideia de quando temos autonomia e desempenho prejudicados. Normalmente aqui nós vamos ter pais ansiosos e normalmente pessoas com ansiedade também vão ter esquemas relacionados a esse domínio, né? Os pacientes com ansiedade vão ter aí também esquemas possivelmente relacionados ao segundo domínio. Quais são esses esquemas? Incompetência, né? E por eu me achar incompetente, eu me torno dependente das outras pessoas. Vulnerabilidade, que é a ideia de que eu sou vulnerável e que se algo ruim acontecer eu não vou conseguir tolerar. Emaranhamento, que é essa não difusão dos seus cuidadores. E o senso de fracasso, que é a ideia mais globalizada da incompetência, no sentido de que eu não vou conseguir vingar na vida, eu não vou conseguir ter uma boa profissão, eu não vou conseguir passar de ano, eu não vou conseguir fazer as coisas que esperam de mim. Tá bom? Percebam que os esquemas sempre têm a ver com o seu domínio, né? Muito bem. Deixa eu botar eu para o outro lado aqui novamente. Primeiro esquema, então, incompetência e dependência. Qual que é a origem? Já falamos um pouco, mas famílias que não deixam o paciente se experimentar sozinho e o paciente internalizar a ideia de tentativa e erro, certo? Como comentamos no slide anterior. Isso vai gerar o sentimento e a percepção de que a criança não é capaz de lidar com as responsabilidades do dia a dia. Acredita necessitar sempre a ajuda dos outros para realizar essas tarefas, né? Então, não mexe no fogão, tira a mão daí, tu vai botar fogo na casa, versus o cuidador dizer: bom, vamos cozinhar juntos, vamos aprender, eu cuido da frigideira e do fogo e tu coloca o ovo ali, ou tu mexe a massa do pão. E aos poucos a criança vai normalizando e se experimentando e adquirindo, inclusive, competências. Pessoas que são privadas nesse domínio,
elas realmente não adquirem competências porque não foi explorada a possibilidade de se tentar e aprender com erro, né? Então ela sempre vai acreditar que necessita da supervisão, do auxílio dos outros. Isso gera dependência. Eu me vejo como incompetente e por isso eu sou dependente dos outros, certo? Então seja para resolver um problema no trabalho, seja para fazer algum serviço doméstico ou viagem, né? Então não consigo viajar sozinho, ou daqui a pouco eu escrevo um e-mail, preciso pedir para o colega revisar para ver o que ele acha do meu e-mail, porque eu me sinto inseguro se meu e-mail vai estar ok ou não, né? A ser enviado. Então quais são os pensamentos ou crenças relacionados a esse esquema? Eu acho difícil lidar com situações do dia a dia. Eu preciso de outras pessoas para sobreviver, eu não sobrevivo sozinho. É para mim difícil tomar decisões. Eu não confio no meu próprio julgamento, então eu preciso fazer checagem. E, bom, dependendo da estratégia de enfrentamento, que é algo que a gente vai ver mais para frente, a pessoa começa a procrastinar, ou seja, evitar entrar em contato com tarefas importantes. Eu não consigo fazer mesmo, então eu nem vou tentar. O esquema de vulnerabilidade é a mesma origem, famílias ansiosas, preocupadas em excesso sobre a situação ou o desfecho trágico das situações. Então aquela criança que está brincando na piscina e a mãe diz assim, né, vai devagar, não corre na piscina, na beira, porque daí tu vai escorregar, bater a cabeça, ficar tetraplégica e nunca mais tu vai andar. Poxa, isso passa uma mensagem para a criança de que, meu Deus do céu, as coisas são muito perigosas, o mundo é um lugar muito trágico e perigoso, né? Eu não quero que isso aconteça comigo. Então o paciente começa a internalizar um medo exagerado que uma catástrofe possa ocorrer a qualquer momento. Normalmente pais aqui são ansiosos. Tá? E os medos mais comuns são catástrofes médicas, então a criança se sente vulnerável em pegar doenças. Isso é bastante comum em pais médicos. Pais médicos, às vezes, eles, por verem muitas doenças, se preocupam com seus filhos no sentido de qualquer febre já leva para o hospital, qualquer questão já diz, meu Deus, será que meu filho tem isso, será que meu filho não tem aquilo, porque eu conheço a doença rara lá da Malásia, que quando tem febre a pessoa fica com paralisia, e às vezes a pessoa só está gripada, né? Mas por eles terem esse rol de conhecimento, eles se preocupam em excesso com seus filhos, e essa mensagem passa para os filhos, dizendo, meu Deus do céu, as doenças são perigosas, será que agora eu vou morrer, será que é perigoso, né? Catástrofes mentais, então sobre ficar louco, e catástrofes externas, né? Com a ideia de daqui a pouco receio de avião, violência urbana, então vou sair na rua, tenho muito medo de sair na rua porque algo ruim pode acontecer, eu posso ser assaltado a qualquer momento. E de novo, todos nós temos que ter um pouco de precaução em relação a algumas dessas medidas quando a gente está doente, quando a gente vai sair na rua, tomar cuidado, mas não em excesso a nível que nos paralise e que isso seja uma probabilidade grande na nossa cabeça, né? Sempre a gente tem que diferenciar com o nosso paciente ansioso a distinção entre probabilidade e possibilidade. É provável que caia um meteoro, quer dizer, é possível que caia um meteoro na sua cabeça enquanto você está assistindo essa aula? É possível. É provável que isso aconteça? Não é provável. Né? Então essas diferenciações são importantes e são confusas na cabeça do paciente que tem esse esquema de vulnerabilidade. De novo, vulnerabilidade é a ideia de algo ruim, muito ruim, pode acontecer a qualquer momento e se acontecer eu não vou dar conta, eu não vou suportar. Porque ele não aprendeu a lidar com as frustrações no passado, porque os cuidadores não deixavam, colocavam numa redoma para essa criança não se frustrar. Tá bem? Pensamentos e crenças relacionados a este esquema. Eu tenho um sentimento constante de medo de que algo ruim vai acontecer. Eu não vou ser capaz de lidar com algo ruim ou difícil. Meus sentimentos predominantes são ansiedade e tensão. Eu sinto que o mundo é um lugar perigoso. Às vezes acho que posso ficar louco. E eu me preocupo com as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. São pensamentos recorrentes que esse esquema apresenta. O esquema de emaranhamento, né, de self não desenvolvido. Famílias muito grudadas que fazem tudo juntas, administram tudo juntas. Então a criança, o adolescente que daqui a pouco ficou com o menino tem que contar para a mãe todos os detalhes, aquela coisa que não teve a separação, né? Se tu pensa numa árvore genealógica, num genealograma, de pai,
filho, não, é tudo na mesma linha, todo mundo se importa com todo mundo, às vezes no sentido exagerado da coisa, às vezes o filho é pai daquela, é cuidador daquele pai, daquela mãe, a mãe conta os problemas para o filho conta para a mãe de uma maneira emaranhada, não tem uma separação ali, né? Origens, famílias que sempre fizeram e fazem de tudo juntos, compartilham todos os momentos, não tem segredos. E é engraçado que às vezes a gente percebe na clínica mães orgulhosas disso, né? Não, minha filha é uma grande confidente, ela me fala sobre o sexo, inclusive, que faz com o namorado, e eu falo sobre como é que é com o meu, sei lá, ficante, digamos que a mãe é separada. Não, gente, tem que ter uma barreira de separação entre as coisas, né? A tua filha não é tua amiga, é tua filha. E essa separação às vezes é difícil em algumas famílias dependentes, né? Principalmente cuidadores que têm características dependentes, né? Ou tiveram os filhos como uma forma de suprir algumas ausências em si e pegam aquele filho como assim, vem cá que tu vai ser o afeto que eu tenho, né? Tu vai ser a minha confidente, a minha amiga, minha troca, né? E essa criança acaba daí não desenvolvendo o seu próprio self. Ao passo então, essa criança cresce, né? Vem ao nosso consultório, torna-se nosso paciente. E vocês vão investigar que essa pessoa desenvolve a crença de que... isso é importante. Que por esse paciente durante sua infância e adolescência nunca ter se experimentado sozinho, né, é sempre emaranhado, ela também desenvolve um esquema de abandono, que nem a gente viu no primeiro domínio, mas a gente chama abandono secundário. Secundário é o quê? A nunca ter ficado sozinha. Então, se eu nunca fiquei sozinha e desenvolvi as capacidades de ficar sozinho, eu vou ter muito medo de ficar sozinho. Então, pessoas que têm o self não desenvolvido ou emaranhado com os outros, também vão desenvolver por tabela um abandono secundário, por medo de que algo que nunca tiveram, que é se virar sozinhas, elas se veem como incapazes. Faz sentido, pessoal? É diferente do abandono primário, que a origem é um cuidador que dava carinho, não dava afeto, não dava presença, não dava. Isso criou um caos na cabeça da criança de dizer, gente, quando é que eu vou ter esse afeto de novo? As relações são instáveis. Esse é o abandono primário. O secundário eu nunca me experimentei sozinho, então eu tenho medo disso. Correto? Então a ação, a estratégia vai ser a mesma, a pessoa vai fazer de tudo para não ser abandonada. Mas o antídoto, o que causou aquilo e como a gente vai trabalhar em terapia são distintos. Tá bem? Crenças e pensamentos desse esquema, pessoal. É difícil manter limites com os meus cuidadores. Muitas vezes isso vem sem a crítica, né? Mas a gente percebe que não há limites. Muitas vezes sou muito afetado pelo estado emocional dos meus cuidadores. Se meus cuidadores ou parceiros são infelizes, eu estou infeliz. Então é um grupo só, né? Às vezes eu sinto que minha vida às vezes eu não sinto, que minha vida é minha de fato. Sim, porque ela não tem a individualidade dela, né? Estou tão perto dos meus pais, né, ou parceiros, que é difícil sentir que eu tenho minha própria identidade. Para mim é uma necessidade contar aos meus cuidadores todos os detalhes íntimos da minha vida. Talvez o paciente não traga isso de uma maneira explícita, mas é essa sensação que vai permear um paciente com esse esquema, tá bom? Fracasso, então, né? Também, famílias que não incentivaram a autonomia e não deixaram a criança se experimentar, tentar, falhar e eventualmente conseguir, né? E principalmente entender que falhar faz parte do processo, né? Pessoas que têm desse domínio têm um medo muito grande de tentar porque acham que vai ser horrível se não conseguirem, né? Então a pessoa acredita ter fracassado, né? Ou que irá fracassar em um futuro breve, em termos de conquistas, metas. São pessoas que dizem que nunca conquistei nada, o que eu tenho é sorte, ou todo mundo consegue. Aquelas distorções cognitivas clássicas do modelo Beck, né? De maximização, minimização, tudo ou nada, vão aparecer aí, tá bom? Visão em túnel, tudo isso.
Então, escola, carreira, esporte, tudo a pessoa vai descreditar o que tem, e o que não tem vai dizer, eu nunca consigo, eu não vou conseguir me formar, eu estou nessa faculdade, eu tenho a sensação que vai ser muito pesado, que eu não vou conseguir, que eu não dou conta. Né? Então é um senso mais global de que as coisas não dão certo. Por quê? Por causa da sua incompetência. Mas essa aura global de que eu vou fracassar porque eu sou incompetente. Não? Pensamentos e crenças. Sinto que falhei quando me comparo com os meus colegas. Sinto que sou incapaz de conseguir o que as outras pessoas podem alcançar. Eu me sinto envergonhado de onde eu estou na minha vida agora. Eu não tenho habilidades básicas, isso é importante. A pessoa vai implicitamente ter essa ideia. Eu não tenho habilidades básicas para ter sucesso na vida, para vingar na vida. Né? Não sou alguém que me sustenta por si só. Eu me sinto um impostor no meu trabalho. Eu sinto que todo mundo ao meu redor é muito mais capaz que eu. Né? Então esses são pensamentos que vêm de um esquema de fracasso. Uma coisa que é importante destacar, foge do escopo dessa aula, mas eu vou dar uma pincelada, que é quando o paciente está na nossa frente falando sobre como que ele se sente, nós não podemos pegar a semântica da palavra como verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Às vezes os pacientes vão dizer assim, mesmo que eles guspam a frase, eu me sinto um fracasso, eu me sinto incompetente, não necessariamente isso vai estar ligado ao esquema de incompetência e fracasso. A gente tem que explorar o que fracasso significa para aquela pessoa. Muitas vezes isso pode cair numa defectividade, muitas vezes isso pode cair numa privação emocional. Então, não se iludam pela semântica, pela palavra em si. A gente tem que explorar qual o significado daquela palavra e como o paciente sente aquilo. E qual é a história daquele paciente. Só assim a gente vai conseguir entender qual que é o esquema que está presente, tá bom? Então, esses são os esquemas relacionados ao domínio, autonomia e desempenho prejudicados. O segundo domínio, tá bem? Então, primeiro domínio, desconexão e rejeição. Segundo domínio, autonomia e desempenho prejudicados. Terceiro domínio, pessoal. Vamos lá. Aqui está errado o slide, tá? Ali em cima a necessidade fundamental é limites. Né? Limites com afeto, não autonomia e desempenho. Necessidade fundamental ali em cima é limites com afeto. Quando nós não temos limites, porque toda criança, quando nasce, pessoal, ela se enxerga na sua própria mãe como ela mesma, né? E isso gera uma internalização, daí a mãe transfere para ela essa internalização de uma base segura. Ao passo que ela internaliza essa base segura, ela começa a se explorar no mundo. Mas ela ainda tem a ideia, ou não experimentou, que o mundo é o lugar que frustra ela, que castra ela, que poda ela. Ela ainda acredita que ela tudo pode, né? E normalmente uma criança lá nos primeiros domínios vai ter esse afeto, esse cuidado, essa orientação, né, como chama a psicanálise, sua majestade o bebê, tudo voltado para aquela criança. Mas ao passo do desenvolvimento ela vai ter que aprender a se frustrar e que existem regras e limites para a gente conviver em uma sociedade, né? Então, quando isso não é bem estabelecido, a gente tem o que chama de limites prejudicados, que é muito comum na nossa sociedade de hoje. Crianças que pintam a parede inteira do quarto, da sala e sujam tudo. E os pais dizem, não, ele só está se experimentando, tá tudo bem. Não, há que se colocar um limite. Crianças daqui a pouco xingam os professores, não querem fazer as tarefas. O que o pai faz? Vai lá e cobra do professor. Dizer que ele que está errado, porque o pai está pagando no colégio, então a criança pode fazer o que ela quiser. Isso vai criar adultos mimados, adultos que não entendem que para conviver em sociedade eles têm que ter um pouco das suas necessidades, sim, frustradas, né? Então, o que isso cria? Quais são os esquemas? Percebam que tem a ver com o que a gente está falando. Grandiosidade e arrogo, né? Então, pessoas arrogantes, grandiosas, eu posso, eu devo, né? Então, por exemplo, pessoas que saem sem máscara na pandemia, né? E aí tu vai dizer assim, cara, mas tu pode estar potencialmente prejudicando outra pessoa, inclusive trazendo algo para ela que pode significar morte para ela, né? Mas é o meu direito de ir e vir, eu faço o que eu quero da minha vida, azar do outro. Ou seja, causa-se um egoísmo aqui,
onde faltou limites de alguma maneira, certo? E autocontrole e autodisciplina insuficientes, na ideia de que, puxa, né, percebam que tem a ver uma coisa com a outra. No momento que eu não tive disciplina, dizer agora não, agora é hora de jantar e nós não vamos mais jogar videogame, né? Depois a gente volta. Eu acho que eu posso fazer tudo, eu quero tudo para hoje, eu quero tudo para agora, então eu não consigo adiar a gratificação, né? Eu não sou uma pessoa que consegue entender que eu preciso, enfim, economizar para depois poder ter uma aposentadoria. Eu entendo que daqui a pouco eu ganho dinheiro, eu já gasto porque eu tenho essa necessidade, então eu vou gastar. Ou daqui a pouco eu vou comer o que eu quero porque eu sinto prazer nisso, eu não consigo entrar numa dieta. Tudo são dificuldades de autocontrole e de autodisciplina, porque isso não foi explorado na gente lá atrás, tá bem? Então esses são os esquemas relacionados ao terceiro domínio, ok? Faça-se uma ressalva aqui, que a teoria começa a complicar um pouco e depois a gente vai explicar nas próximas videoaulas com mais calma. Mas assim, grandiosidade e arrogo é um esquema que pode ser uma grandiosidade, um arrogo puro, ou seja, eu nunca tive limites e por isso eu acho que eu tudo posso, ou algo condicional, como uma espécie de estratégia compensatória a um esquema primário. Então pode ser tanto algo original, digamos assim, eu nunca tive limites, então eu sou um cara grandioso e arrogo, demonstro arrogo, ou eu posso usar isso como uma estratégia para compensar uma falta que eu tive lá atrás, de primeiro ou segundo domínio, normalmente primeiro. Querem um exemplo? Digamos que eu tenho um esquema de defectividade, eu me vejo como menos, eu me vejo como insuficiente, eu me vejo como quebrado por dentro, e eu compenso esse esquema, a gente vai ver nas estratégias compensatórias, eu compenso esse esquema, eu faço o contrário desse esquema, ou seja, eu tento me vender como o cara, o bam. Então, que transtorno que isso aparece normalmente? Narcisistas. Narcisistas, via de regra, não vão ter um arrogo puro, eles vão ter uma máscara de condicionalidade, ou seja, olha a minha Mercedes, olha a minha mulher, ou o meu parceiro que está do lado, que pessoa maravilhosa, linda, olha a minha casa, me admire, eu sou grandioso. A pessoa está tentando compensar como que ela se sente lá dentro, que é falha, pequenininha, insuficiente. Isso vai ter com a infância dela. Normalmente são pais que só premiavam o primeiro lugar, né, que davam daqui a pouco afeto quando a pessoa ia bem. Então cria-se essa condicionalidade, tá bom? A partir dos esquemas de terceiro domínio, quarto e quinto, eles vão ser o que Jeffrey Young chama de esquemas secundários. Secundários a quê? A esquemas primários, que são de primeiro e segundo domínio, né? Então eles vêm como uma forma de compensação de estratégia que aquela criança criou no passado para lidar com os esquemas primários. Tá bem? Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais tarde, se não nessa aula, nas próximas videoaulas. Mas tenham isso em mente, que o primeiro e o segundo domínio são esquemas primários. A partir do terceiro tem um corte ali, que o terceiro, quarto e quinto entra-se normalmente na lógica de esquemas secundários, esquemas que vêm para compensar os esquemas primários. Como o exemplo que eu citei daqui a pouco, da defectividade, grandiosidade e arrogo, certo? Muito bem. Grandiosidade e arrogo, então, só para passar o slide, né? Acho que já comentamos bastante sobre. Famílias que não colocaram limites, não ensinaram a criança a respeitar, internalizar, tolerar certas regras, tá bom? A criança sempre teve tudo que reivindicou, não aprendeu a tolerar desconforto. Gera o senso de superioridade, sou especial, as regras não se aplicam para mim, né? Então entende que pode fazer o que quiser, quando quiser, independente dos outros ou da sociedade. Dane-se, né? Isso pode aparecer na forma de... Deixa eu ver. Pode aparecer na forma de exagero, em querer parecer superior. Isso pode aparecer normalmente quando a gente tem pessoas que querem ser famosas, querem ser ricas, querem ter sucesso. É uma condicionalidade a serem aceitas, né? Então elas vão querer isso, elas vão querer ser status, famas. É uma forma de querer ser grandiosa, de querer aparecer. Eu quero ser famoso. Por que eu quero ser famoso e quero que as pessoas saibam o meu nome? Né? Já pararam de perguntar isso? Porque me faz me sentir bem, me faz me sentir importante. É um esquema de grandiosidade. Por que tu quer ser o reizinho? Por que não pode ser uma pessoa cotidiana, comum, né? Que não conquistou grandes coisas? Por que isso é ruim? Nossa sociedade está muito em voga, né? Eu tenho que ser a estrela, né? O novo Steve Jobs, né? Não. Eu posso ser uma pessoa
comum e muito feliz, porque eu não vou ter a necessidade de me provar para mim mesmo, através de uma grandiosidade, de um arrogo, né? Então, pensamentos. Eu acho muito difícil aceitar um não como resposta. Eu não preciso seguir as regras e as restrições da sociedade, não se aplicam a mim, ou são bobagem. Acredito que as minhas necessidades e sentimentos são mais importantes do que as outras pessoas. Eu sempre me coloco em primeiro lugar. Eu não suporto alguém me dar ordens e dizer o que eu tenho para fazer. Eu tenho pouco respeito pela autoridade. Me sinto superior de alguma forma em relação à maioria das pessoas. Isso é muito importante. Essa característica vai estar muito presente nesses pacientes. Vocês vão se sentir superiores aos outros, de uma maneira velada ou explícita. Mas eles vão achar, cara, eu sou diferente. Eu sou mais que os outros. Eu sou um degrau acima, né? Eles precisam se sentir assim, porque estão compensando uma falta, né? E eu sinto que eu deveria ser capaz de fazer o que eu quero quando eu quero. São pensamentos que vêm desse esquema. Aqui é o que eu comentei, né? Existe o arrogo puro, que é da falta de limites. Então aquela pessoa que não teve limites e realmente acha puramente que merece isso, né? Que merece porque nunca foi frustrado. Ou o paciente que utiliza essa estratégia como uma forma de compensar uma vulnerabilidade, né? O primeiro realmente se acha um grande leão, um grande conquistador, um grande alfa. E o segundo também acha para si mesmo, mas lá no seu inconsciente, lá escondidinho, ele se vê como um grande gatinho indefeso que ele tem que compensar, né? Então ele tenta compensar normalmente um esquema de defectividade. Se vê como falho e se vende como o bambambam, até para si mesmo, tá bom? Então é isso normalmente que a pessoa vai buscar, fama, é um corpo maravilhoso e perfeito para postar nas redes sociais. Não é pela saúde, não é por um valor intrínseco, é para os outros verem, né? Então a Mercedes não é porque é confortável, não é porque, né? Não, é para os outros olhar. Já você perceberam que as pessoas que têm não todos, né? Mas alguns que têm esses carrões, eles abaixam os vidros e põem uma música extremamente alta ou ficam fazendo um barulho desgraçado com o motor enquanto andam, para os outros olharem. Olhem como eu sou, olhem minha coroa, olhem como eu sou importante. No fundo essas pessoas se sentem um gatinho, né, indefeso, certo? É mais ou menos essa lógica. Então, quando vocês verem alguém se vendendo dessa forma, pensem, puxa, que pessoa insegura, que pessoa que precisa de amor próprio, que pessoa que está tentando compensar o amor que não teve na sua infância, tá bom? Porque elas veem como, se as pessoas me admirarem pelo que eu tenho, não pelo que eu sou, eu vou ser gostado, né? No fundo, o que todo mundo busca é conexão. Autocontrole e autodisciplina insuficiente também, então, é um padrão de dificuldade, né? Então, como eu já falei, em demonstrar autocontrole, como o próprio nome já diz também, e tolerar a frustração. Então, eu não consigo esperar o final do semestre para ser aprovado, eu não consigo esperar a faculdade para receber o diploma e poder exercer minha profissão, eu tenho um imediatismo muito grande, eu não consigo me controlar, pessoas que usam drogas caem muito nisso, pessoas que daqui a pouco não conseguem controlar o peso caem muito nisso, pessoas que não conseguem às vezes terminar os seus cursos porque pelo ímpeto de ter que ser mais rápido caem muito nisso. E hoje a sociedade também tem muito desenvolvido essa ideia de autocontrole e autodisciplina insuficiente. Principalmente porque as crianças, o cérebro das crianças está sendo treinado dessa forma, através daqueles joguinhos, né? Joguinhos que não têm restrições de idade. Então, por exemplo, aqueles Candy Crush, que são recompensas imediatas, ou o Instagram, que são recompensas imediatas, reforços intermitentes, YouTube, tudo isso faz com que a criança fique como uma espécie de looping, sempre tendo recompensas imediatas. Então essa criança não consegue sentar numa sala de aula e ficar 4 horas vendo um professor falar, né? Tá certo que o modelo de ensino está defasado, dada a questão da atualidade, essa é uma outra discussão, mas aquelas crianças elas já estão viciadas em recompensas imediatas. Então começa a se criar adultos infantilizados hoje em dia, que tiveram suas vivências infantis sem poder adiar a gratificação, que é algo importante de ser trabalhado, né? Crianças impulsivas também, e viram adultos impulsivos. Eu quero agora, senão eu vou fazer um escândalo. Então eu acho difícil eu manter um plano, seguir metas, eu faço a meta um dia, depois caio fora, porque eu preciso da recompensa agora.
Eu tenho a tendência de ficar muito animado com novos planos e depois perco o interesse, né? Eu acho difícil parar comportamentos autodestrutivos, então beber, fumar, comer, porque isso dá prazer instantâneo. Para mim é ruim tolerar emoções confortáveis. Sou pessoas impulsivas, depois fazem algo que se arrependem. Traições, daqui a pouco ficam com alguém que não querem, essas coisas assim. Eu acho difícil me concentrar por muito tempo, porque eu perco o interesse, né? Então, mais ou menos nessa linha. Tá bom? Esses são os esquemas de terceiro domínio.